Olá a todos, aqui é a professora Maura Jussá Manuel, dando início a mais uma aula de Novo Testamento, Livros de João. Nós estamos agora a estudar este livro tão interessante do Apocalipse e hoje vamos caminhar um pouco mais. Nossa aula de hoje vai ser sobre os capítulos 4 e o capítulo 5. Então já estamos na nossa 12ª aula. Gostaria de pedir que você orasse juntamente comigo para que Deus nos ajudasse, nos desse graça e bondade, mais uma vez, manifestando-se a nós com entendimento, sabedoria e graça. Amado Deus, nós queremos te agradecer pelo aquilo que já caminhamos até aqui e também pela caminhada que ainda estamos por percorrer. Que o Senhor nos ajude, com tão poucas aulas, resumirmos, ó Deus, os principais eventos e o Senhor nos dê sabedoria. Tanto a mim quanto aos alunos, que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Olha só, meus amados, nós estamos, como eu disse, numa caminhada. Essa caminhada é longa. Nós temos um tempo limitado. Nós começamos com a introdução, o capítulo 1. Depois nós entramos numa segunda fase que foi estudar as cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse, capítulos 2 e 3. E agora estamos a entrar na última parte do livro, que são as visões. As visões são muitas, já mencionei isso no dia da introdução, mas hoje nós vamos focar nos capítulos 4 e capítulo 5. Os capítulos 4 e 5 têm que ser estudados em conjunto e eles abrem uma série de eventos escatológicos, quer dizer, aquilo que está para acontecer nos fins dos tempos. E cada um desses eventos, e nós vamos mencioná-los depois, nós temos que ter clareza e crer que eles vão acontecer. Ele vai falar, por exemplo, sobre a grande tribulação. Nós vamos mencionar, por exemplo, o juízo final, o julgamento. Nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Nós vamos falar, por exemplo, sobre a questão do novo céu e da nova terra. Todas essas coisas vão acontecer. Existem diferenças, entretanto, e nós vamos mencionar isso várias vezes daqui até a última aula, e como os teólogos percebem a sequência desses eventos. Alguns acham que Jesus vai vir durante a tribulação. Outros acham que não, que ele vem antes da tribulação, tira a igreja e a igreja não participa da tribulação. Outros acham que ele vem depois da tribulação. E daí vão surgir as linhas teológicas diferentes. Então, antes de avançarmos com essa aula, eu gostaria de deixar claro que o propósito desse vídeo não é para discutir no sentido polêmico de debater, criando aqui uma linha teológica defendendo esta ou aquela. Nós vamos mostrar algumas principais diferenças entre as correntes teológicas, mas isso vocês vão estudar mais profundamente, como já disse, na cadeira de Teologia Sistemática dentro de Escatologia. Aqui nós queremos perceber o significado dos textos, e por isso o capítulo 4 e 5 são tão importantes, porque ele vai começar a apresentar uma série de figuras, como vocês podem ver nessa imagem. Por exemplo, ele vai falar de um trono onde ele vê Deus. A pessoa de Jesus que ele vai apresentar, ora como leão, ora como cordeiro, nós vamos comentar sobre isso. Ele não consegue descrever, porque ninguém consegue ver a face de Deus. Então, como um ser espiritual, cheio de glória, ele vê Jesus glorificado. Ele só consegue descrever como um grande brilho. Ele faz comparações, como vocês vão ver aí, com coisas que brilham, com pedras preciosas. Você vê, por exemplo, que nessa visão inicial, no capítulo 4, ele vai mencionar em volta do trono a figura de 24 anciãos. Vamos falar sobre isso. Ele fala sobre 4 seres viventes. Ele fala sobre arco-íris, sobre um mar de cristal, de vidro. É muito interessante. Cada uma dessas imagens, elas têm figuras, têm símbolos e que
muitas vezes nós não percebemos. Eu quero mencionar alguns deles, porque eles vão aparecer ao longo do livro, não só nesse capítulo, e é muito importante que você perceba qual o significado disto. Primeira coisa, quando nós falamos de um trono, naturalmente o trono é um lugar onde senta o rei. E nós falamos que Jesus vai reinar, ele é o Rei dos Reis. E todos um dia, várias vezes mencionado por Paulo, vamos ter que chegar diante do tribunal de Cristo e vamos nos apresentar diante do trono. Então, a primeira figura no capítulo 4 que nós encontramos é o trono. Nós vimos também, como na imagem que eu mostrei há pouco, a visão é de Cristo glorificado. Na Bíblia, todas as vezes que se refere à glória de Deus, muitas vezes a ideia de glória está relacionada a brilho, a excelência de Deus. João procurava as palavras humanas para poder descrever, mas ele não conseguia descrever. Então, nós vamos perceber isso à medida que lemos o capítulo 4. Observe, por favor, e vá acompanhando na sua Bíblia. Ele diz que ele é levado em espírito, capítulo 4, e começa então a ver uma série de coisas. Ele diz assim, imediatamente, verso 2: Eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e alguém assentado. Ele não conseguia ver claramente quem era. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto de uma pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono havia arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda, e ao redor do trono também havia 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. E saíam de lá relâmpagos e vozes de trovão diante do trono, e ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia como fosse um mar de vidro, semelhante a um cristal, e no meio do trono 4 seres viventes. É o que eu mencionei há pouco, essas imagens que aparecem aqui desenhadas, simbolizadas, é mais ou menos para termos uma visão. Quando ele se refere a alguém sentado, ele só descreve como brilho, não consegue nem descrever. Por isso, aquilo que ele vê mais próximo são coisas que brilham. Ele menciona pedras preciosas. Ele também fala de 24 anciãos que vão estar sentados em volta do trono. E eu gostaria de clarificar esse ponto, porque, amados, anciãos com suas coroas e com suas roupas brancas. Olha todo o simbolismo que está por trás disso. Para entender a ideia dos anciãos, você tem que ler olhando os versículos que estão à volta. Observe, por favor, capítulo 5, verso 10. Ele vai dizer assim, que ele comprou pessoas de todas as tribos, raças e nações para constituí-los como reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Essa figura de sacerdotes é o que vem simbolizado na figura dos 24 anciãos. Vejam, meus amados, quando Deus instituiu o sacerdócio, lá atrás, em 1 Crônicas, capítulo 24, do 1 a 19, você percebia que todos os que nasciam da família de Arão, quer dizer, da tribo de Levi, eles então tinham a função de trabalhar no templo. E os sacerdotes, olha que interessante, eles eram muitos. E por essa razão, eram feitos turnos. Quer dizer, o sacerdote não trabalhava todo no templo, né? Ele tinha outras funções naturalmente, mas dentro do templo ele trabalhava em média 15 dias por ano apenas, porque eram feitos turnos. É por essa razão que quando você encontra na época do nascimento de João Batista, lembram que o seu pai, Zacarias, diz que ele era sacerdote. E ele estava no dia do seu turno, quando estava a fazer o serviço dentro do templo, foi que lhe apareceu aquela visão, falando que Isabel, sua mulher, havia de ter um filho.
Ele não acreditou e ficou, então, com um problema de ficar mudo durante um tempo, porque não creu na promessa de Deus. Era turno dele, ele estava de serviço. E, de novo, os sacerdotes entravam ali para ministrar no templo, para poder adorar a Deus e fazer os trabalhos sagrados apenas poucos dias por ano, porque até chegar o turno dele novamente, ia rodando. Então, essa ideia de que os 24 anciãos estarão permanentemente na presença de Deus, com suas vestes brancas, de novo, como já mencionei, vou mencionar de novo, simbolizando a santidade, com suas coroas, porque já receberam os seus galardões, os prêmios por terem seguido a Cristo. Estão em adoração permanente. Esses 24 anciãos simbolizam, como disse aqui no capítulo 5, verso 10, o sacerdócio universal dos crentes. Hoje não existe apenas sacerdócio, todo aquele que é nascido de novo, filho de Deus, ele faz parte desse sacerdócio universal, segundo o capítulo 5, verso 10. Pedro também menciona isso. Hebreus também menciona isso, que o sacerdócio é universal. Isso quer dizer que todos nós, através da nossa fé em Jesus, temos acesso a reinar junto com Ele, a estarmos em volta desse trono, assim como aqueles 24 anciãos simbolizam. Ele fala do arco-íris, verso 3, como vimos aqui, e lembram vocês que essa figura de arco-íris é uma figura muito importante, porque surgiu lá atrás na Bíblia, quando houve o dilúvio, quando então terminaram aquelas angústias, as águas baixaram, mas Deus colocou um arco colorido no céu, lembrando e prometendo e refazendo uma aliança. A aliança que ele tinha feito com Adão, ele agora está a refazer ou está a reforçar, recordar essa aliança depois do dilúvio com Noé. Então, o arco-íris na Bíblia sempre está associado com o símbolo da aliança. As roupas brancas, como eu disse, vão aparecer várias vezes, apareceram nas cartas e vão aparecer várias vezes no livro de Apocalipse. Sempre que você encontrar a expressão de roupas brancas, lembre da santidade e da pureza. As coroas sempre estão ligadas a essa ideia de galardão. E por isso você vai perceber que quando os anciãos tiram as suas coroas e começam a depositar diante do Cordeiro, deixando claro que mesmo os prêmios que recebi por causa do nome e da fé em Cristo, não foi por mérito próprio, mas tudo aquilo que nós alcançamos, inclusive a nossa salvação, inclusive o nosso galardão, é pela graça. Tudo isso nós devolvemos e entregamos a Cristo, porque é por causa dele que nós conseguimos entrar no céu. Muito interessante também, você precisa perceber isso, porque o livro, no capítulo 4, vai mencionar que esses anciãos estão diante do trono de Deus e vão adorar a Ele. Os anjos vão adorar a Ele. Mas ele menciona também 4 seres viventes. Era uma visão, veja que as visões não têm uma lógica, né? Nós sabemos que leão não voa, nós sabemos que novilho não voa, nós sabemos que homem não voa, mas isso é um símbolo para dizer que eles voavam com suas 6 asas cada um, mas tinham essa imagem. Um parecia-se com um leão, o outro parecia-se com um novilho, o outro parecia com um homem e o outro parecia com uma águia. A ideia aqui é de que toda a natureza, desde aqueles animais selváticos até aqueles animais domésticos, assim como o próprio homem, que era o símbolo e é o símbolo de toda a inteligência, porque diferente dos outros animais irracionais, a águia sobrevoando, mostrando a sua velocidade, o tempo, eles estão voando diante do trono e trazendo adoração a Deus. Diz aqui, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo um novilho, o terceiro um rosto de um homem e o quarto
era semelhante a uma águia. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, tendo vários olhos, a ideia que estão em todo lugar, que vê todas as coisas, por dentro e por fora, não tem descanso, nem de dia nem de noite, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando esses seres viventes davam glória a Deus, honra, ações de graças, encontrados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, verso 10, prostravam-se diante dele, que se encontrava sentado no trono, e adoravam o que vive pelos séculos dos séculos. Verso 11, Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra, poder, por todas as coisas que criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu não sei se estão percebendo, amados, às vezes nós ficamos muito preocupados com os pequenos detalhes e perdemos os grandes. A ideia aqui é de que toda a natureza, toda a criação, todo tipo de pessoa, animal, tudo que existe, a natureza em geral, tanto que vão haver trovões, vão haver relâmpagos, vai haver arco-íris, tudo na natureza louva e adora a Deus. Esses símbolos desses seres viventes estão em volta do trono, como eu já disse, e começam a louvar a Deus. Há muito louvor no céu. Você vai perceber aqui que cantam a santidade de Deus. Reconhece que o único digno de receber louvor é Deus. E aí isso dá entrada ao capítulo 5, porque diante de toda essa visão de adoração, você percebe agora João angustiado, porque aparece para ele na visão aquele que estava sentado no trono, capítulo 5, verso 1, tinha na mão direita um livro, e esse livro estava selado. Era muito comum, no tempo antigo, os livros serem escritos em rolo, as cartas, as mensagens, e era selado com o anel do rei, da autoridade. Então, depois que fechava-se o livro, o rei colocava o seu anel selando, quer dizer, aquele selo é como se fosse essa massa que você está vendo aí, lacrava o selo, lacrava o livro, fechava o que estava lá. Para alguém ter acesso às informações, tinha que quebrar esse selo. Então, normalmente, o autor da carta, a autoridade que enviava a carta, selava com o seu anel, era um selo. Esse livro, mais uma vez, interessante, o número 7 vai aparecer mais uma vez aí, é um livro que tem 7 selos. Quer dizer, estava muito selado, muito guardado. Por isso a palavra Apocalipse, como já disse mais uma vez, tem a representação do seu termo no original de revelação. Quer dizer, desvendar alguma coisa que estava oculta, alguma coisa que estava fechada, agora vai ser aberta, vai ser clarificada. Então, o que ele está a dizer é que há um livro na mão de Jesus, na mão de Deus, na mão daquele que está no trono, na mão de alguém que João só consegue ver como se fosse uma grande luz, porque ele não consegue sequer ver o rosto. Mas é interessante, porque se está na mão de Deus, há um livro selado, significa que há coisas que Deus gostaria de comunicar, mas que ainda não estavam claras. E por isso o livro diz que João começa a se angustiar profundamente e diz até que ele chora. Verso 4 diz que ele chora. E ele chora por quê? Porque diz que verso 2, um anjo forte proclamava com grande voz. Ele saía anunciando e a gritar por ali. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar esses selos? Quer dizer, queremos entender o que está por vir. Queremos entender essa mensagem que está selada, que está
oculta. Nós queremos que isso se revele. Estamos juntos aí? Apocalipse, que isso seja desvendado. Mas ninguém é digno. Por isso, verso 4 diz que João se prostra e começa a chorar, porque diz: ninguém é digno. Não, eu quero saber o que vai acontecer, mas ninguém é digno de abrir. Nós não podemos saber. Até que diz aqui no verso 5, olha só, ele diz que, o verso 4 diz que ninguém era digno de abrir, nem sequer de olhar para o livro. Mas, verso 5, todavia um ancião que me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes dentro do ancião, de pé, o cordeiro, aquele que tinha sido morto. Que coisa linda. O que eu estou a dizer aqui é que ninguém era achado digno, mas aparece alguém, um ancião daqueles 24 que estavam em torno do trono, e diz: não se aflija, João, há alguém sim que é digno. Esse alguém, naturalmente, é Jesus. Só Jesus é digno. E João o descreve aqui como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Aqui, claro, tem toda uma linguagem que aparece muitas vezes no Antigo Testamento quando se refere àquele que viria. A tribo de Judá era uma das tribos menores, mais simples, mais pobres, mais desprezada. E é justamente nessa tribo que virá o leão. O leão, de novo, como um símbolo de força. Aquele que é o considerado rei das selvas, não é? Aquele que domina todas as florestas. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. De novo, linguagem que você tem que entender com base no Antigo Testamento. Foi da descendência de Davi que Jesus veio. Jesus vem para cumprir uma profecia que foi dada, de que Deus deu a promessa a Davi que nunca mais faltaria alguém para se sentar no trono que não fosse da tribo e da descendência de Davi. Por isso que as pessoas chamavam ele filho de Davi. Mas é interessante porque logo depois que Davi morre, vai entrar seu filho e depois em seguida já começa a divisão do reino e parece que a promessa não foi cumprida, porque vão dividir, lembram vocês, norte e sul, Roboão, Jeroboão, toda aquela história que vocês conhecem do Velho Testamento, onde parece que o trono de Davi vai se perder, parece que aquilo que Deus disse que ia fazer não faz, mas é porque quando ele se refere que nunca faltaria alguém da sua descendência para reinar, ele não está falando apenas dos descendentes de Davi, os reis que vieram depois dele, que nós lemos no livro de Reis. Não. É uma promessa que se refere a Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, que ele reinaria e vai reinar. E vai reinar. Então, amados, a expressão da raiz de Davi é porque mesmo quando tudo parecia acabado, há textos do Velho Testamento que diz que mesmo que a árvore seja cortada, mas as raízes permanecem, com o cheiro das águas ela volta a brotar. E é assim que acontece ao longo de toda a história. O único que é digno de abrir o livro está no verso 5. É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é Jesus. Gosto muito da figura, porque Jesus é descrito nesse texto e em outros textos, ao mesmo tempo como um leão, mostrando força, mas ele também é visto em outros momentos como cordeiro. Quando ele passou, João Batista chamou-lhe e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembram isso? Essa expressão tão forte. Quando João olha, ele vai ver um cordeiro ferido, porque essa ideia de cordeiro vai acompanhar toda a Bíblia. Quando naquela época, no Antigo Testamento, foi instituído o sacrifício de animal, foi se preparando pela história as pessoas perceberem que um dia Deus mandaria o seu filho
unigênito para morrer no nosso lugar, para ser a nossa ovelha, para ser aquele que morreria por nós como um cordeiro sem defeito, como era feito na época dos sacrifícios. Escolhia-se o melhor cordeiro, matava-se o cordeiro no lugar do pecador. Aquela pobre ovelha não tinha culpa nenhuma. Ela morria em substituição do pecador. E foi por isso que Jesus morre exatamente na semana em que estão sendo comemorados as festas mais importantes dos judeus, entre elas, naquele momento, naquele exato momento, a festa da Páscoa. Não foi por acaso. A Páscoa era comemorada por todas as famílias judaicas, onde eles lembravam o tempo que saíram do Egito e como foram escravos e como foram libertados. E para serem libertos, eles matavam um cordeiro. Eles colocavam na porta, lembram isso? O sangue. E eram salvos através do sangue. Todo esse simbolismo preparou a história e a mente dos judeus para que Jesus, no dia da sua morte, ele estivesse vivendo aquela semana de comemoração da Páscoa. Há muito simbolismo nesse capítulo. Ele fala também acerca de uma taça de ouro e diz, o verso 8, eu gosto muito disso, que são as orações dos santos. Isso significa, meus amados, que Deus recolhe as nossas orações. Todas as orações que nós fazemos não são em vão. Ele está a recolher todas elas e colocando em taças de ouro. E diz aqui, segundo a Escritura, que lá no dia que estivermos diante do trono, essas orações que foram entregues não foram descartadas ou ignoradas por Deus. Elas estão ali como incenso. O incenso era aquele perfume que subia, não é assim? Subia como vapor, como fumo. E essas nossas orações sobem até o trono. Estão guardadas numa taça de ouro, para dizer que as nossas orações não são em vão. Também quero terminar com essa ideia que me toca muito como missionária e perceber que diante desse trono, essa visão que João está a ter, ele diz que ele comprou através do seu sangue. Você pode ler isso, por favor, nos versos 9. Diz que começam a cantar mais uma vez, digno de tomar o livro e abrir, porque compraste com o teu sangue. Olha só, pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Essa é a visão missionária, mostrando que é a intenção de Deus que naquele dia, quando isto acontecer, estivermos diante do trono, estejam pessoas ali de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações, que não haja distinção. Por isso nós não podemos ter uma visão limitada e pregarmos o evangelho só para quem é da nossa própria tribo. Há igrejas fechadas que não pregam o evangelho nem se preocupam a pregar para quem não é da sua raça. Visão missionária. Esse é um texto fundamental que nós não podemos em maneira nenhuma deixar de perceber. Daqui para frente, meus amados, quando esses 7 selos vão ser abertos, vão começar a partir do capítulo 6 em diante, vocês vão perceber que haviam muitas coisas que estavam para acontecer e Jesus queria nos comunicar. A partir da próxima aula, nós vamos caminhar por esses selos. Nós vamos tentar entender quais são essas visões que João teve, que abrem os selos e depois tocam as trombetas e depois vêm as taças. Tudo isso está ligado, porque são eventos que vão acontecer nos últimos tempos. Então, venha preparado, vá lendo os textos sagrados e vamos caminhar juntos e abrir juntos esses selos conforme as Escrituras nos falam. Que Deus nos abençoe. Eu espero realmente que o Senhor esteja a falar no seu coração e que esse capítulo tão maravilhoso de louvor e adoração motive a você, como tem motivado a mim, a louvar e adorar a Deus enquanto estamos aqui na terra. Porque é isso que nós vamos fazer lá nos céus. Adorar o Todo-Poderoso.
Nós vamos nos prostrar diante do trono. Nós vamos adorar o nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde até a próxima aula, quando vamos falar sobre os 7 selos. Muito obrigada.